Olá, estamos aqui na aula 4 do nosso curso de Dermatologia aplicada à fitoterapia e agora eu vou falar sobre fitoterápicos clássicos na dermatologia e vou trazer alguns exemplos práticos também. Já fiz minha apresentação e os objetivos dessa aula são basicamente apresentar os principais fitoterápicos utilizados para fins dermatológicos, discutir os mecanismos de ação, não vou me aprofundar, claro, em vias imunológicas, senão vocês vão embora. Mas vou falar também desses usos tradicionais e o que tem de evidência científica relacionada a isso. E também refletir sobre segurança, sobre padronização e qual que é a aplicação clínica, né? E eu acho que a dermatologia é uma das áreas aí que desde os de primórdios da nossa humanidade já se debruçou em cima de fitoterápicos, seja para a cura de feridas, seja para questões de pele, para limpeza, higiene e daí em diante. Então, acho que vai vir muita coisa bacana aí. É muito legal falar de etnofarmacologia, né? E nesse cenário, né, a dermatologia se destaca por conta disso, porque é uma das especialidades mais abertas aí para conseguir olhar, né, para a etnofarmacologia, que integra, né, conhecimentos tradicionais com que fez uso ancestral, né? Com toda unindo a ancestralidade, né, aquele conhecimento que é passado, né, de gerações até uma prática clínica um pouco mais moderna. E o Brasil ele é muito rico, né, em toda a sua fauna, em toda a sua flora, enfim. E tem muitos ativos aí que a gente vê, né, alguns apelos de algumas indústrias, como algumas linhas de grandes redes que focam em produtos da Amazônia ou que trazem esse apelo, né. Eu vou começar com o barbatimão. O barbatimão, né, ele é usado, na verdade usa-se esse fruto, né, que está ali, e ele tem um uso muito tradicional como um adstringente e também um potencial cicatrizante. Ele é muito popular no nosso cerrado brasileiro, então lembrando daquelas xerófitas, aquelas plantas que estão acostumadas a ambientes que mudam com a sazonalidade, né, do clima. E ele tem sido, né, ao longo de muitos e muitos séculos aí, validado para cicatrização de feridas, para úlceras varicosas, são aquelas úlceras de estase que ocorrem na perna, porque o sangue não consegue subir, acaba indo muito líquido ali para aquele espaço intersticial, né, com aquela mudança de pressão hidrostática, oncótica, em relação ao vaso e faz com que tenha todo aquele edema, essa pele começa a ter uma dermatite ocre, e essa dermatite ocre pode culminar em úlceras, em abertura de feridas que não se fecham. É muito comum em idoso. Eu pessoalmente tive uma familiar muito próxima que teve isso por anos e é toda uma questão ali de que o paciente se envergonha, que não quer expor aquela lesão, então ele vai lá, fecha de uma maneira não própria, sem curativo, isso pode propiciar infecção, cheiro, a pessoa passa a não sair de casa para não expor e não evidenciar que está com alguma questão, e isso vai gerando até em depreciações ali do quadro da psique. E também algumas outras lesões inflamatórias, principalmente eczematosas. E quanto à evidência científica, né, o que alguns estudos, e vocês vão ter acesso a eles nessas bases da aula, eles se debruçaram, né, em ver no que ele era rico, quais substâncias que possivelmente garantiam essas funcionalidades. E aí chegamos em taninos, né, que estavam condensados, também em contração da ferida, então toda naquela rede ali de fibrina, de fibroblastos, em você conseguir ter um fechamento um pouco melhor e você ter menos tensão naquelas bordas, né, fazendo com que você tenha eventualmente uma cicatrização secundária por segunda intenção melhor, gerando também um aumento da deposição de colágeno. E uma redução de citocinas inflamatórias, aqui destaque para o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral tipo alfa. O óleo de copaíba, em especial, é uma fonte que eu gosto muito e também tem um vínculo com aquela minha, perdão, com aquela minha expertise em cima da cannabis medicinal e também de terpenos. E o óleo de copaíba, basicamente, ele, entre tantos outros óleos essenciais, ele é rico em terpenos e especialmente o beta-carotenoide. E o beta-carotenoide ele consegue ter uma ação em cima do receptor CB2, que é um receptor exclusivo endocannabinoide, ou seja, um receptor que entra em contato com todos esses ativos endocannabinoides de uma maneira muito íntima e ele acaba servindo tanto para doenças eczematosas como para uma função balme,
ou seja, de você diminuir a inflamação, de diminuir irritação da pele, bem como na cicatrização que eu já comentei. E o uso tradicional do óleo de copaíba, né, ele, de novo, atravessa séculos, né, ele está presente na Amazônia, então algo muito próprio aqui nosso brasileiro. Ele é muito aplicado em casos de inflamações cutâneas, né, infecções de pele e também em feridas associadas à leishmaniose cutânea, quando foi-se investigado em cima de murinos, né? Lembrando que a leishmaniose é uma doença que cursa com úlceras cutâneas, até entra num grande diagnóstico diferencial que a gente chama de PLECTS, que é esporotricose, paracoccidiomicose, tuberculose, leishmaniose, e cromomicose também, que cursam com essas lesões que são ulceradas na pele, por vezes com aspectos ali mutilantes também, e foi usado óleo de copaíba para tanto em estudos relacionados com murinos, que vocês vão ter acesso também. Aconselho estudá-los também. E a composição é uma mistura, né, de sesquiterpenos e ácidos diterpênicos, com uma reconhecida atividade anti-inflamatória e antimicrobiana. Então, lembrando também aquele mesmo exemplo das úlceras de Stase. Pô, uma pele que perdeu aquele epitélio, perdeu a epiderme, está totalmente exposta, fica exudando, eventualmente é purulento, cheira mal. Há colonização bacteriana ali por agentes que até estão na pele, mas não deveriam estar se proliferando nessas camadas e daí em diante. E quais são as evidências disso? Basicamente, é uma redução significativa da inflamação em alguns modelos, né, de murinos, principalmente vinculados ali com leishmaniose cutânea, e tem uma baixa toxicidade dérmica, né, também quando a gente vai considerar com outros agentes. Temos as resinas, né, de Burseraceae, que elas são resinas dessa grande família, né, e aí conta com vários, aí o Proteum, Heptaphyllum, entre tantos outros, né, e são muito valorizados na região norte, nordeste, também muito cultural aqui brasileiro. E as aplicações são para alívio de dor, para cicatrização e inalação, né? Uma questão assim de você ter um ambiente que cheira limpo, que traz esse sensorial, né? A gente fala muito aqui, claro, né, de cosmetologia, de doença, mas essa sensação também é muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho uma empresa que faz basicamente mexe com terpenos, né? E eles vão desde de categorias ali alimentares até do sensorial no ambiente, o que você está procurando passar. Então, por exemplo, aqui uma sala de aula em que eventualmente eu queira um pouco mais de atenção dos meus alunos, eu coloco essências que ativam um pouco mais a atenção, ou para outros que querem ficar um pouco menos ansiosos, inquietos na cadeira, também poderia apostar nisso. É uma área muito interessante, muito legal, mexer com esses sentimentos, com elementos naturais, com elementos que não são sintetizados, tem um apelo muito curioso. E os compostos ativos, né, dessa grande família, basicamente a gente volta aqui nos terpenos com alfa-pineno e também com limoneno, e também algumas atividades anti-inflamatórias e antissépticas também. Ainda faltam ensaios clínicos robustos, né, para sua padronização como um fitoterápico, e também para promover uma regulamentação como tal, né? Mas o nosso intuito aqui é, se você também se interessa e procurar isso, por favor, nos procure, porque a gente consegue otimizar esse contato com muitos cientistas para fazer uma iniciação e daí em diante. Outro é o Comfrey, que ele é usado tradicionalmente aí no sul do país, e principalmente na forma de pomada, né? Também alguns cremes, cataplasmas, compressas ali para acelerar a cicatrização de cortes, queimaduras leves e escoriações. E o que tem de ativo é a lantoína e também mucilagens, aí, ácido rosmarínico, que a gente falou em outras aulas, que favorece toda a proliferação celular, também uma regeneração nas camadas mais superficiais, que é o epitélio. Um alerta muito importante, né, que ele possui, né, algum alcaloides aí, que eles podem causar hepatotoxicidade quando usado além. Então, de novo, queria até reforçar assim, né, porque é natural, que é indolente, né, que serviria para tudo, que sempre vai ser bom para tudo. A gente tem que saber muito bem o que está acontecendo. E, principalmente, né, você vai acompanhar esse paciente vai voltar, você está tratando com esses ativos por uma ferida crônica, esse paciente vai continuar contigo muito tempo. Pô, o que vai acontecer se ele tiver uma hepatotoxicidade por
uma absorção sistêmica porque pesou-se na concentração ou pesou-se na área que foi aplicado, promovendo uma grande absorção. Enfim, são detalhes que a gente tem que pensar. Vou agora falar do bacupari, que é essa Garcinia brasiliensis, outra fruta nativa da Mata Atlântica, e as cascas, as sementes, elas são tradicionalmente usadas para tratar úlceras, furúnculos, feridas crônicas e afins. E algumas evidências científicas robustas trazem essa ação cicatrizante em feridas infectadas e resultados muito comparáveis com antissépticos padrões, né, em alguns modelos de murinos, ou seja, de ratos. E quando a gente pensa assim, em bactérias que estão ali, né, que tendem a se proliferar em cicatrizes, a gente pensa muito em gram positivo. E são talvez grupos de bactérias que a gente tem que pensar em que tipo que a gente vai trabalhar, né? Que tipo que a gente vai combater no caso ou otimizar, porque elas já estão presentes na pele, mas como que a gente vai otimizar essa flora? Como a gente vai deixar isso um pouco mais equilibrado? Ela também contém xantonas, né? E biflavonoides, com uma comprovada atividade antioxidante, anti-inflamatória também, antimicrobiana, como eu falei. Alguns outros fitoterápicos anti-inflamatórios muito característicos aqui do Brasil, a calêndula, a gente vê muitas essências, né? Camomila aí, com chá, e o próprio aloe vera que vem de qualquer feira aí. Aliás, falando, né, da calêndula, ela é reconhecida por essa ação cicatrizante, anti-inflamatória e antisséptica, frequentemente encontrada em pomadas, alguns cremes infantis, que também tem essa função balme, né? Então, aquela criança com dermatite atópica, que tem essas doenças eczematosas, que a gente quer usar algum óleo hidratante, algum creme hidratante, uma loção hidratante, repositora de barreira, a calêndula traz alguns ativos que podem também ajudar não só a repor aquela barreira com ceramidas e tudo mais, mas também fazer com que fique mais calma, menos reativa. A camomila, né, tradicionalmente usada, né, para reduzir a coceira ou o prurido, né, o ardor e também reações cutâneas, né, leves, eczematosas leves, principalmente naquelas peles mais sensíveis. É muito comum, né, você ver as avós falando para fazer uma compressa, né, pegar um paninho limpinho, fazer um chá de camomila, deixar na geladeira, deixar lá, deixar aquilo ali em cima da ferida, deixar em cima de uma área alérgica também são, quando a gente isola esse composto, acaba colocando para cremes, para rosácea no rosto, enfim, isso é muito interessante. E o aloe vera, né, que também é conhecido como babosa, né, ela tem sabidamente o efeito calmante, hidratante também, muita gente usa, né, em cabelos e tudo mais, e regenerador com uma ampla aceitação aí dermatológica e um amplo uso também. Eu acho muito curioso do aloe vera, e é até importante para quando vocês forem falar para os pacientes de vocês, é que no primeiro momento que você corta aquele talo, você tem que deixá-lo de pé em cima de um vasilhame com água, porque também, para a proteção da própria planta, ela produz não é uma toxina, não chega a ser uma toxina, mas um líquido muito espesso que pode dar dermatite de contato. Eu já recebi muito paciente com dermatite de contato alérgica ou por irritante primário, em que ele só cortou a aloe vera, bateu, coou e beleza, sabe? E acaba indo essa substância também. É até uma substância ruim assim, de você pegar porque ela é muito pegajosa. Ela fica na mão, então às vezes você tem que apostar ali em tiracola, tudo para conseguir tirar da mão. E aí você usa, ou você raspa, ou você usa junto com depois o talo, né, aquela parte mais verde ali para bater e tudo mais, e tem esse efeito. Tem muito paciente que faz isso em casa para hidratar cabelo e tem respostas bem interessantes. O hipericão, que é o Hipericum perforatum, ele tem uma ação anti-inflamatória muito boa, cicatrizante, amplamente utilizado também na Europa Oriental. E a equináceas, né, uma grande família aí das equináceas, apresenta propriedades imunomoduladoras sendo muito aplicada em diversas afecções cutâneas. E muitas dessas plantas aí, elas pertencem a essa família da Compositae, da Asterácea, né? E os pacientes alérgicos eles podem apresentar reações cruzadas ao entrar em contato com cosméticos que contenham esses extratos de planta. Então é muito importante na sua anamnese você ir lá e perguntar o que o paciente está usando. E uma vez que ele te fala o que ele está usando, você não sabe ao certo o que tem. Primeiro, você consegue na internet. Segundo, às vezes não tem na internet, você tem que ir no fabricante. Vai fazendo um catálogo, vai tendo uma noção do que está sendo aplicado ali, porque às vezes isso pode ser mandatório para você fazer um diagnóstico de dermatite de contato por conta de uma sobreposição desses mesmos ativos, tá? A Mamelis também,
Ela é usada em afecções vasculares, pruriginosas, de coçadura, né? Uma presença em diversos produtos dermatológicos. E a centela asiática, falei também muitas vezes, aí, é uma flor bonitinha, uma folhagem, né? Bonitinha, pequenininha. Ela é reconhecida por estimular a produção de colágeno e melhorar a cicatrização de feridas. Pois bem, com fitoterapia, né, e percepção dos pacientes, alguns estudos, né, mostram aí, de estudos de mercado, né, mostram que 60% há um apelo, né, para uso de produtos naturais. 60% usam produtos naturais ou vão em cima desse apelo, que relatam usar esses produtos para o cuidado com a pele, com maior frequência também, claro, entre as mulheres, de um modo geral. Mulher sempre vai se dedicar um pouco mais, mas hoje a gente está vendo também uma migração de muitos homens que têm todo um apreço em cuidar de barba, passar cera, passar produtos para tratar aquelas foliculites, aqueles eczemas, eventualmente tínia de barba, pitiríase versicolor ali no cabelo, sabe que aumenta a queda quando começam a ter essas lesões. E mesmo, né, o cabelo tem uma qualidade de cabelo, tem um volume de cabelo bem interessante. Hoje a gente sabe que não é só, não é só mulher que se preocupa com isso. E alguns eventos adversos que foram relatados também, principalmente reações de contato e irritações. Então, muitas vezes ligados a extratos mal feitos, mal conduzidos ou sobreposições também. Vou testar tudo que tem na farmácia, muito comum em mulher. Testei aqui o Vitacid, o Vitanol, manipulei esse creme aqui que também tem tretinoína e tô com ácido retinóico nanoencapsulado de outro produto de outra marca, sabe? Aí você vai ver uma sobreposição aí de derivados de vitamina A, não é legal e igualmente ocorre aqui. Então, as principais motivações pelas quais esses clientes têm esse apelo natural é a busca por alternativas mais suaves, né? Uma percepção de produtos que não tenham química e uma ideia de que o natural é mais seguro. A gente sabe que não é bem assim, a gente tem que ter, nós como profissionais da saúde, claro, nós temos que ter um apreço maior em tirar esse estigma e ver ali que nem sempre tudo que é natural é tão bom, há sobreposições, por exemplo, banho de aroeira. Quantos pacientes que eu recebi aí que tomaram banho de aroeira tiveram uma fitofotodermatose, se expuseram ao sol logo depois, porque estavam no sítio e tem uma puta numa queimadura. Não dá, aí não é legal. Então, a gente saber e ver que componentes naturais, não subestimar isso, por vezes vai te tornar um profissional certamente mais qualificado. Quais são os pilares, então, para esses usos aí seguros de fitoterápicos? Entender a origem, o quimiotipo, então reconhecer a origem da planta e seu quimiotipo predominante para garantir uma eficácia, uma segurança, se ela vai trabalhar mais com esse efeito balme, se ela é mais cicatricial, daí em diante. Padronizar, às vezes, verificar, né, se esses extratos, eles estão, de fato, padronizados nos termos da vigilância sanitária, para que a gente consiga garantir consistência também, porque vai chegar no mês seguinte, esse paciente vai comprar outro frasco e se esse frasco não tiver a mesma eficácia que aquele primeiro. Isso é muito comum quando a gente olha também para as associações com cannabis, de cannabis. Então são espaços que ou por reunião de habeas corpus para plantio de vários pacientes, ou tendo o seu próprio habeas corpus para plantio, ou eventualmente desobediência civil, vão lá, coletam extratos lá da cannabis, só que não há padronização, muitas delas, e para não dizer a totalidade. E aí como que você vai lidar com um paciente que em um mês funcionou, foi aquela coisa maravilhosa, o filho autista apresentou melhoras substanciais, ou aquelas crianças com convulsões ali incontroláveis, melhorou e o mesmo frasco do que deveria ser o mesmo produto no mês seguinte não funciona. Não dá. Até porque a concentração da maior parte desses produtos não alcança níveis tão grandes a ponto de você precisar de poucas gotas. Normalmente um frasco vai embora, aí, pelo menos da cannabis, aí, em 10, 12 dias dessas associações. E aí, né? A formulação está adequada, né? Então, você está atento à concentração, ao veículo, à compatibilidade com o tipo de pele do paciente. Recentemente eu tive aí a graça porque estava na promoção, né? Mas era um manual belíssimo aí sobre dermatologia da pele negra. E há diferenças gritantes que vão muito além da produção ou não de melanina. Tá? Então, já se estuda também composição do sebo, lembrando que o sebo também tem atividade antimicrobiana, mas porventura também pode ter fungos ali que são, que tem uma predileção, né, em parasitar humanos, outros animais, outros plantas, outros terra, e que por vezes são piores ou melhores para uma pele negra, para uma pele branca, caucasiana, para uma pele asiática. Então há diferença.
E precauções também evitar, né, o uso nas peles fissuradas. Perdeu a contiguidade cutânea, boa parte dos ativos que são utilizados em pele íntegra já não vão mais funcionar. Especialmente, né, aqueles produtos que não têm evidência, que não têm segurança dermatológica, não passam por todos esses outros processos de padronização ou de distinção de quimiotipo. Então, muito complicado. Então, o valor dessas plantas não reside apenas no seu uso ser tradicional, secular, mas também na validação científica do seu potencial farmacológico. E é possível e necessário saber o saber popular, né, se valeu do método científico ou vice-versa, para você conseguir fazer da sua prática mais segura e não algo, fazer alquimia aí com o seu paciente ou usá-lo aí de teste. Isso não é adequado, isso não é justo e para nós não iríamos querer, quanto menos para o paciente. Então, na próxima microaula, eu vou falar sobre compostos bioativos nas dermatoses inflamatórias, principalmente acne, dermatite atópica, rosácea, a própria psoríase. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essas doenças, trazer um panorama do que leva elas a acontecerem. E é isso, né? Vamos conectar a farmacologia dos bioativos aí às aplicações clínicas mais relevantes para tratar doenças na dermato. Um abraço.